Bom dia. Tá separado por quê, o povo aqui? Tudo bom? Vamos lá, quero conhecer um pouquinho vocês. Quem é físio aqui? Levanta a mão. Gente, eu nunca vi tanto físio junto na vida. Que delícia. TOs? Tem pouco, né? Cadê a faculdade, né? O povo tá... Fonos? Tem bastante. Psicólogos? Ok. Nutricionistas? Falei, tem um pouquinho. 4. Beleza? Musicoterapeuta? Temos um! Muito bem. Arte terapeuta? Ninguém da arte, aí, ó. Falei, psicopedagogas? Enfermeiras? Muito bem, enfermeiras. Pedagogas? Pedagoga? Muito bem. Faltou alguém? Educação física, é a minha área, esqueci. Muito bem, muito bem. Assistência social? 1, 2, 3. Tem até mais. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Fico feliz pelo convite. Sou lá de São Paulo e recebi esse convite muito bacana. E ajustei toda a minha agenda para estar aqui com vocês. Bom, vou falar de um tema que eu gosto pouco, é o tema da minha vida, que é sobre a questão da fisioterapia no transtorno do espectro autista. Vocês receberam um balãozinho aí? Vocês não jogaram fora, não, né? Vocês não ficam brincando, jogando no amiguinho, né? Então tá bom. Então, segura o balão aí, segura. Segura que daqui a pouco a gente vai usar. Muito bom. Só para falar um pouquinho da história, ela me apresentou um pouco. A minha história, eu costumo brincar, né? Que as pessoas, nossa, ela tem pós-doc, ela tem doutorado, né? Essa carinha de nova, a mulherada sabe que a gente trabalha para o Botox. Certo? É a meta da vida, né? Trabalhar para o Botox. Então, meu filho, é tudo mentira aqui. Aqui o negócio tá a idade já, viu? Tá na idade. Bom, então, na idade, eu comecei a trabalhar na área da educação, tá? Eu sou profissional de educação física e já entrei no concurso público lá na Secretaria de Estado de São Paulo e eu fiz lá toda a minha carreira na educação. Então, se você me fala o que é uma sala de aula, eu sei. O que é 35 coisinha correndo, né? Saindo correndo, subindo em você, gritando, eu sei o que é. Tá? Passei por isso aí por 17 anos. Então, eu sei falar um pouco de sala de aula, eu gosto muito. E foi ali que eu tive, mais na educação física, eu tive mais contato com pessoas com autismo, com crianças com autismo, né? Que foi meu divisor de águas dentro da minha carreira. Eu sempre fui da área da deficiência, mas o autismo realmente me pegou ali na educação. Eu tive minha primeira criança mais assim, que foi bem forte na minha vida, que foi o Eric, lá em 2000 e bolinha, que não vou falar a minha idade, 2000 e bolinha, né? E aí o Eric realmente foi um divisor, porque eu queria ajudar o Eric, e o Eric não tinha diagnóstico, o Eric não tinha apoio, então a gente fez todo um trabalho com o Eric para conseguir o diagnóstico dentro de um serviço público, fazer todos os encaminhamentos, e a gente ter ali, hoje, o Eric tem mais de 18 anos, já completou engenharia na USP e está tudo bem. E antes ele era um autista considerado um nível 2 de suporte, e hoje ele é um autista nível 1 de suporte, depois de todos os encaminhamentos e intervenções que a gente fez dentro da escola. Tá? Depois disso, eu fui procurar mais, né, muito mais sobre a área do autismo, e eu fui para a área da fisioterapia. Aí os fisioterapeutas vão saber o que eu estou falando. A fisioterapia, eu achando que ia entender tudo de autismo na fisioterapia, porque era de neuro, né? Você fala, neuro, né? Autismo. Você não entende nada, porque nem o professor sabe falar sobre autismo na faculdade. Eu tive esse grande problema, porque eu sabia muito mais que meus professores, porque eu estudava sobre autismo já há anos. E eu perguntava para os meus professores de neuro, e sobre o autismo, você vai falar? O que é isso? Isso daí é de doente mental. Eu escutava muito isso. Isso daí é para doença mental. A galera da doença mental que trabalha com autismo. A gente não trabalha com autismo. Fisioterapia não trabalha com autismo. E eu escutei isso por 4 anos na universidade. Não peguei autistas no estágio, né? Então foi bem complicado. Gostei da área da fisio, né? Eu sou fisio até hoje, né? Mas eu queria mais. E a faculdade, 4 anos, passei da minha vida sem saber nada a mais do que eu já sabia sobre autismo. Fui para o berço do autismo em São Paulo. Não sei se vocês conhecem a Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Mackenzie é o berço do autismo.
Lá a gente estuda muito autismo, todas as áreas, e é uma linha de pesquisa sobre distúrbios do desenvolvimento que tem, na mesma turma, médicos, fonos, físios, TO, todo mundo na mesma turma, na mesma sala, estudando sobre autismo. É muito legal, é realmente uma coisa muito multi. A gente é CAP 7, inclusive, né? Acho que é um dos poucos do Brasil que é CAP 7. Então, fiz um mestrado em formação de professores e o doutorado na área de avaliação, porque hoje a minha área, meu cargo-chefe hoje é a avaliação motora de pessoas com autismo, né? É basicamente tudo isso. E no meu pós-doc também. Então, essa foi toda a minha linha de estudo, né? Todo por esses anos, mais de 20 anos aí estudando em prol de pessoas com autismo. Não tinha ninguém com autismo na minha família, foi uma coisa minha, né? A gente faz ou pelo amor ou pela dor, não é? Eu fui pelo amor inicialmente e hoje eu tenho uma enteada autista. Então, agora já estou do outro lado também, então eu sei qual é o outro lado da história, né? Qual que são as angústias também do outro lado da história. Bom, para a gente falar sobre a fisioterapia no TEA, as pessoas falam que intervenção motora ou fisioterapia no transtorno do espectro autista não serve. E é muita bobagem. Eu adoro esse meme. O cara batendo na cara. Às vezes a gente tem vontade de bater na cara dos outros, né? Mas não pode, né? E é muita bobagem. Porque as áreas motoras, né? E aí eu falo em educação física, fisioterapia ou psicomotricidade, que são as minhas áreas de conhecimento, elas fazem parte de todo o processo de intervenção. A gente não pode deixar de lado. E o que é engraçado, eu gosto de Marvel, né? E fala muito de multiverso. No multiverso do autismo, eu não sei onde a área motora se perdeu, porque é a última a ser indicada. Sendo que em qualquer outra deficiência, qual é a primeira área de intervenção? Motora. Síndrome de Down, intervenção precoce, vai fazer lá a estimulação motora. Qualquer outra síndrome, PC, motor, tudo é motor. Tudo é motor. E no autismo é a última. Porque, aparentemente, eles têm um desenvolvimento motor adequado. Aparentemente. Porque lá na frente a gente começa a ver as alterações importantes. Sinais que já estavam dando nos bebês e que lá na frente, depois tudo, né, desencambeia lá e aí o negócio fica pior para a gente fazer um trabalho. O exercício e movimento, a fisioterapia, como as outras áreas do movimento, elas são práticas baseadas em evidência no autismo. Vocês conhecem esse documento? Tem que conhecer quem trabalha com autismo. Nós temos 28 práticas baseadas em evidências no autismo. O que são essas práticas? É que estudaram, fizeram meta-análise, o mundo inteiro estudou e falou, dá certo. Então, por que você está seguindo outro caminho se esse aqui dá certo? Sabe? Tipo, o povo que fica insistindo numa coisa que não vai, não vai. Sendo que um monte de gente estudou e falou, dá certo. Né? Então, são 28 práticas baseadas em evidência. Quais são? Não lembro das 28, né? Mas eu lembro de integração sensorial de Aires, da nossa amiga aqui, é uma prática baseada em evidência no autismo. O Denver, modelo de intervenção precoce, que eu também sou certificada pelo Instituto Mind da Califórnia. O Denver é uma prática baseada em evidência no autismo, dá certo, melhora o prognóstico. Terapia da fala, terapias parentais, os pais fazendo dentro de casa. Temos lá, o que mais? E o exercício e movimento também como prática baseada em evidência. O exercício, né, o movimento sendo estruturado, bonitinho, ele também ajuda na melhora do comportamento desses indivíduos. E a análise do comportamento aplicado. Quem é analista do comportamento aqui? 1, 2. Trabalhar com autismo, se você for trabalhar com autismo, você precisa saber análise do comportamento aplicado. Não tem como. Porque o ABA é a ciência mais comprovada de modificação de comportamento, de manejos comportamentais. Não tem como. Não tem como. Na verdade, o ABA a gente trabalha entre a gente, né? A gente faz ABA. Quem tem filho aí? Perfeito. O ABA você faz todo dia com o seu filho. Se você não fizer isso, não vou te dar isso. Né?
trocas, né? As trocas, os prêmios que você dá para o teu filho quando ele faz coisa boa. Mais ou menos é o ABA, né? Então, a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente analisa os comportamentos sem saber. Então, quando a gente estuda a análise do comportamento e a gente entende dessa importância dentro de todo o processo de intervenção no autismo, o físio faz análise do comportamento, o fono faz análise do comportamento, o musicoterapeuta, o enfermeiro. Ontem eu fiz uma live com uma amiga em comum entre mim e a Valesca aqui, e a gente falou de análise de comportamento e uma enfermeira falou pra gente: enfermeira pode fazer análise de comportamento? Lógico que pode. Se trabalhar com autismo, melhor ainda. Vai entender o manejo. Quando chegar lá no hospital, como que tem que atender, como que tem que manejar o comportamento daquela criança que às vezes está em surto, está gritando, porque a questão sensorial do hospital está deixando ela muito desalinhada, muito desmodulada. Essa enfermeira vai saber como atender. É muito importante. Então, a análise do comportamento, na realidade, ela é transversal. Ela passa todas as nossas práticas baseadas em evidência. Então, praticamente todo mundo tem que ter, não precisa ser um analista, mas precisa ter a noção do que é uma análise do comportamento. Porque o manejo comportamental tem que se fazer em todas as terapias, em todos os ambientes. Então, a gente tem que ter aí, minimamente, o básico para conseguir entender esse comportamento dessa criança. Quantas vezes vocês estão atendendo? Todo mundo atende autismo aqui ou não? Quem atende autista? Levanta a mão. Quantas vezes você está atendendo e a tua criança começa a ter uma alteração X, tá? Começa a gritar, começa a chorar, começa a se bater, quer sair da sala. Essa é a pergunta que eu mais recebo na internet. O que eu faço? Primeira coisa, o que antecedeu esse comportamento? O que foi antes? O que aconteceu antes? Né? O que gerou esse comportamento? Foi a voz da mãe lá fora? Foi algo sensorial lá dentro? Foi o teu perfume? O que antecedeu? Foi uma demanda a mais que você quis dar para a criança não conseguiu fazer e aquilo descompensou ela? A gente tem que entender o porquê desse comportamento. Não só quando a criança gritar, chorar, espernear, abrir a porta e entregar para a mãe. Porque ela vai entender que quando ela chorar, gritar, espernear, toda vez você vai abrir a porta para a mãe. E aí não vai ser nem o antecedente daquela coisa ruim que ela sentiu ou daquilo que ela não quis fazer. Vai ser toda vez ele vai querer ir para a mãe. Então ele vai chorar, espernear e fazer tudo porque ele quer ir para a mãe. Aí você perdeu o teu paciente. Porque ele vai fazer isso em tudo. E ele começa a generalizar na físio, na fono, na TO, no músico, no hospital, com esse comportamento, porque ele vai querer a mãe. Então, a gente tem que entender isso. Em todas as áreas, a gente precisa ter o entendimento da análise de comportamento, porque ela é o transversal das práticas baseadas em evidência. Tá? Estudar, a gente nem precisa estudar, alguém estudou para a gente. E falou, dá certo. Então, para de fazer aquilo que não dá certo, dando murro em ponta de faca. Né? A gente precisa ali ter. Então, a terapia da fala, integração sensorial e o exercício e movimento. Uma questão do autismo que é muito importante, que as pessoas não falam, é que mais de 63% de pessoas com autismo, principalmente crianças de 2 a 7 anos de idade, possuem hipotonia. Vocês sabem o que é hipotonia? Lembra do síndrome de Down? Quando o síndrome de Down nasce, mole, mole, mole. Qualquer criança quando nasce está mole, né? Mole, mole, mole. Depois a criança vira normotônica, começa, né? Noção lá da cabecinha, fica sentada sem apoio. O síndrome de Down fica mole, 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 mole o resto da vida. Mas vai melhorando, né? Vai mudando a questão tônica do síndrome de Down. As crianças com autismo, a maioria, temos aqui uma posição assim. Já viram essa posição? É uma posição de baixo tônus. Quando você está lá fazendo alguma atividade com a criança, que você coloca ela no chão, sentada numa cadeira, normalmente ela cria essa posição, que a gente fala que é a posição do sapo, né? Posição um sapo. Ou ela vai caindo na cadeira. Sabe aquela criança que escorrega? Ou aquela criança está sentada, daqui a pouco quando você vê ela está deitada, brincando. Ou é aquela criança que é onde vê, encosta. Aqui não tem profissional da educação, né? Só tinham 2. Está na escola, é aquela criança que tem a formiga no bumbum, conhece? A formiga no bumbum. É que ele é hiperativo. É porque ele não sustenta o tônus.
e incomoda ficar naquela posição. E é muito mais fácil eu me movimentar para me sentir melhor, para me sentir mais confortável, tanto sensorialmente, motoramente, do que eu ficar sentado, parado, 5 horas, olhando para um cara lá na frente. Ele não tem atenção. Né? Aqui é um estudo de 2006, 2007. Ele é antigo, mas ele foi um divisor na questão de alterações motoras no TEA. Foi esse estudo que mostrou para a gente que mais de 60% tem alterações tônicas, são hipotônicos. Crianças de 2 a 7 anos de idade, 2 a 6. De 7 a 18 anos, mais de 38% ainda estão hipotônicos. Quantos adolescentes com autismo a gente pega hoje com alterações posturais? Escoliose, cifose. Alterações absurdas. Não é alteraçãozinha, não. São alterações bem significativas, que muitas vezes é caso cirúrgico. E como que você vai fazer uma cirurgia num autista nível 3, não verbal, e vai meter um monte de haste nas costas dele? Vai ser bonito, né? Esse pós-cirúrgico dele vai ser incrível. Coitado da família e dos terapeutas. Tem uns que a gente nem faz cirurgia, que nem consegue. E a criança que fica naquela movimentação, fica com alterações bem significativas, né? Vou fazer um teste com vocês. Vocês estão sentados aí bonitinho, né? Vai ter gente que vai se arrumar na cadeira. É muito engraçado. Beleza. Faz flexão de tronco. Para frente, assim, isso. Agora vai mais para a lateral, assim. Para frente, para cima. Isso. Não muito, né? Não muito, mas isso. Respira. Ok. Volta para o seu lugar. Respira. Qual que foi melhor? Ereto, né? Agora imagina uma criança com escoliose que ela fica assim o tempo todo. Como que ela respira? Como que ela vai fazer uma terapia desse jeito? Como ela vai dormir desse jeito? Ele começa a ter o quê? Alterações comportamentais. Tá? E não é nem pela causa do autismo, não. É por causa do posicionamento dele. Então, isso é muito, muito, muito importante. Outro estudo super novo agora de 2021 é um médico chileno chamado Maurício Espejo. Ele fez um trabalho com 94, acho que é 93 crianças até 6 anos de idade com autismo e verificou hipotonia generalizada em 34,4% das crianças. Generalizada. Cadê as fono, amigas fono aí? Tudo. Tudo. Cabeça, olhos, boca, língua, membros superiores, tronco, até o dedão do pé. Tudo hipotônico. Tudo. E ontem, até, né, que a gente fez uma live, a questão da fono com a área motora global tem que ter um trabalho em conjunto. Todos os seres, né? Ser que vocês trabalham, né? Todos das regiões que vocês estão, tem serviço de fisioterapia para autista? Todos? Não? Olha lá, tem gente que não tem. Precisa pôr. Vai ajudar você, fono, viu? Vai te ajudar. Você vai, não é que você vai trabalhar menos, vai ficar mais fácil a sua vida. Por quê? A gente tem uma questão... Vamos lembrar do sistema nervoso central. Lembra do cérebro? Lembra? Se a gente ainda tem alguma coisa aqui dentro? Né? Nosso cérebro. Então, nós temos áreas, né, importantes. Então, temos lá no córtex cerebral a área motora, a área sensorial. E a área motora é uma área muito grande. Ela fica mais ou menos aqui, né? E ela desemboca numa área chamada área de Broca ou de Broca. Cada um fala de um jeito, né? Ela desemboca a área motora global bem na área de Broca, que é a área motora da fala. Que é uma área bem pequenininha, essa área de Broca. E a área motora global é uma área grande. Lembra dos princípios da neuroplasticidade? Se eu vou estimular uma arinha pequena, eu vou ter ali uma neuroplasticidade? Sim, pode ser que tenha. Mas se eu estimulo áreas maiores para auxiliar aquela área pequena, junto com a área pequena, a minha chance e meu prognóstico de melhora é melhor. Isso é neurociência, isso não é autismo, isso aí é neurociência. Isso é estudo. Né? Uma outra área também importante, eu não sei se eu pus aqui, mas acho que não. Uma outra área também importante é o cerebelo. As pessoas não falam do cerebelo no autismo. Agora começou a se falar.
Começou a achar umas coisas importantes lá com outras áreas. O cerebelo no autismo, para todo mundo aqui, ele basicamente tem funções motoras. Coordenação, aprendizagem, regulação motora, tônus. Nosso cerebelo, basicamente é isso, é o que a gente aprendeu. Mas dentro do cerebelo, a gente tem uma área que chama verme cerebelar. Já ouviram falar do verme cerebelar? As fonos sabem desse daí, né? Dentro do cerebelo tem esse verme cerebelar que tem uma função motora da fala. Então, se eu tenho uma estrutura grande em volta, que trabalha a coordenação motora global, e uma estrutura pequena lá dentro, que trabalha a questão da fala, o que eu vou trabalhar em conjunto ali? Motor global junto com terapia de fala. E hoje a gente tem estudos que mostram que quando faz essa união, o prognóstico é melhor, essa criança começa a falar mais rápido, né? Ela tem aí bons resultados significativos. E aí eu sempre trago a psicomotricidade, que também é uma ciência, dentro da área da fisioterapia. Né? Por quê? Porque nós vamos falar de tônus. Tônus, a criança fica molinha, a criança é o famoso preguiçoso. Sabe aquela criança preguiçosa? Quando a mãe chega para mim no meu consultório, ela fala assim, é porque meu filho é preguiçoso. É hipotônico. Né? Quando a terapeuta também fala, esse menino é preguiçoso, a professora da escola também fala, provavelmente essa criança é hipotônica. Né? Ela não tem energia, ela fica lá. Né? Mas, Carol, mas ele empurra, ele bate, ele joga as coisas. E ele é hipotônico? Sim, porque são dois mecanismos diferentes. Porque o tônus muscular, a gente vê o tônus muscular em repouso. A contração muscular em movimento é um outro tipo de mecanismo. Requer outro tipo de sistema, energia. Então, é diferente. Então, eu tenho crianças hipotônicas, que tem o tônus, a contração do músculo em repouso ruim, e que bate em todo mundo, meu filho. Né? Mete o rodo em todo mundo. E está tudo bem, mas ele é hipotônico. Quais são algumas características do tônus? A gente vai falar sobre isso, mas só vou salientar que a primeira unidade funcional de Luria, eu nem vou falar as outras. A primeira unidade funcional de Luria, que é uma ciência, inclusive, a psicomotricidade, igual a análise do comportamento, a primeira unidade funcional de Luria, ela requer tônus e equilíbrio. E qual é a função disso, do tônus e equilíbrio? Atenção, alerta e vigília. Então, você está me falando que a criança hipotônica não é atenta? Sim. Então, você está me dizendo que aquela minha criança que é autista, que não é atenta, provavelmente ela é hipotônica? Sim. E que eu fico lá 3 horas na terapia. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. E ele olha 1, 2 vezes, eu já acho bom. E se eu trabalhar tônus, fortalecimento muscular com ele pode melhorar? Sim. E melhora. E melhora. Porque eu vou trabalhar o quê? No foco, na origem do problema. Uma criança que, por exemplo, senta errado, essa criança que, né, nessa posição de sapo que a gente fala, isso aqui, né? Vamos fazer do apontar. Eu gosto muito desse exemplo. O apontar. Como que a criança aponta? Isso aqui. Aponta aí. Aponta alguma coisa. Finge que está apontando alguma coisa. Faz o movimento. Sente o movimento. Você está hipotônico. Você está coisando aí nos lugares. Faz favor, hein? Não é para se encostar nos lugares, não. Bota aí, aponta. Aponta. Vamos. Pode mexer no celular. Aponta aí. Isso. Beleza? Apontou, né? Você sentiu o que você tem que fazer? Você sentiu? Muito bom. Tá. Se a criança ela tem um posicionamento errado, isso aqui, para ela apontar, ela precisa fazer isso aqui, ó. Isso é fácil. Para você. O custo de energia e de atenção que essa criança tem que ter é gigante. E muitas vezes elas não querem fazer. Agora, quando uma criança senta corretamente, ela só faz isso aqui. Porque ela já está lá no seu nível de visão, ela já está com a sua cabeça ok, ela já está com o seu tronco ok, que o custo dela é muito menor. Ela só vai fazer isso aqui. Tá? Então, o posicionamento dessas nossas crianças é muito importante. Carol, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois é.
Porque isso veio de 10 anos para cá, que as pessoas descobriram que o autista também tem movimento. Que o autista não é só comportamento. E nós temos aí comportamento motor. E que tudo é movimento. Para você olhar, você tem músculos que movimentam os seus olhos. Para você falar, você tem músculos que movimentam, né, as propriedades para o falar. Para você apontar, você precisa de movimento. Para você imitar, você precisa de movimento. Será que a criança não imita porque não quer ou não imita porque não tem base motora? É a grande pergunta. Tá? Então, a gente tem muito discutido isso na ciência e hoje muitos profissionais têm entendido que precisa de colaboração de fisioterapeutas, profissionais de educação física ou psicomotricistas para poder fazer um trabalho em conjunto ou um trabalho até principal para estruturar essa criança para depois ela ter as outras habilidades envolvidas. Outros tipos de alterações, e principalmente que o TONUS traz, são as alterações de habilidades. Muitas crianças com alterações tônicas e muitos autistas têm problemas nessas habilidades aqui. Ah, não tem um negócio. Né? Que são as habilidades motoras básicas ou as tais habilidades motoras fundamentais. Correr, saltar, girar, pular, esquivar, tudo que a gente faz na vida. E aí vamos lá para a TO, habilidade de vida diária. Né? Tem uma poça na rua. Choveu aqui nesses dias, né? Eu cheguei no sol. Eu trouxe o sol. Né? Choveu esses dias. Você vai molhar o teu chinelo ou você vai pular a poça? Você vai pular a poça. Essas crianças não conseguem pular a poça. Porque elas não têm esse ato motor. Muitas vezes ou eles não entendem ainda, ou eles não têm base motora para fazer isso. Ou às vezes a família fala assim para mim, eu pergunto, ele pula? A família pula. Aí quando vê, o pular da criança é uma estereotipia. Ela fica só assim. Mas aí quando você manda a criança pular, ter alguma função, ela não pula. Então essa criança não pula. Essa criança anda? Essa criança anda. Mas ela anda como? Vou dar exemplos de andares de crianças com autismo. Braço para trás, barriga para frente e elas andam. Aí fica aquele abdômen globoso, sabe? Ou crianças que andam de ponta do pé. Isso é um andar correto, fisioterapeutas? Tem físio aqui? Tem, né? Não. Porque a gente tem uma tal de biomecânica da marcha. Que tem que andar certo para a gente não compensar a musculatura e não ficar ferrado quando ficar velhinho. Né? Para a gente não ter lá uma alteração osteoarticular, uma questão muscular, um encurtamento. Então, a gente precisa fazer os movimentos corretos para a gente não compensar musculatura ou articulações e lá na frente temos problemas futuros. Hoje nós temos adolescentes e adultos com TEA com alterações osteoarticulares muito significativas. Muito significativas. E a tendência deles é piorar. Porque tem um negócio chamado senilidade e senescência. Vocês lembram disso da faculdade? Isso é da galera da saúde. Senilidade e envelhecimento normal, natural. Nós vamos ficar tudo velho. A célula vai tudo para o espaço. Mas tem o da senescência, que é envelhecimento pelas doenças. E muitas vezes essas pessoas com autismo, eles começam a ter doenças, porque eles são seres humanos, diabetes, hipertensão, vai ter também. Eles têm mais propensão a doenças mentais no futuro, demência, Parkinson, Alzheimer, alterações, né, neurológicas. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Então, eles têm alterações nas habilidades motoras básicas. Os problemas motores, eles geram, isso não sou eu que estou falando, são os estudos. Problema motor gera problema de aprendizagem, problema de linguagem, problema de atenção e problema de socialização. O motor traz tudo isso, se você não tiver um motor legal. Quem vai querer brincar com aquela criança que não sabe brincar? Quem vai querer chamar para jogar na educação física aquele menininho que não sabe jogar? Tenho certeza que alguém aqui foi aquele menininho que não sabe jogar. Que era sempre o último a ser escolhido.
Socialmente, as pessoas não aceitam. Ah, mas a sociedade tem que aceitar. A gente sabe que não é assim que acontece, né? Que a vida não é assim. Mais de 80%, esse aqui é meu estudo de doutorado, mais de 80% de crianças com autismo de 7 a 10 anos de idade têm atrasos motores. Estão na área de deficiência motora. 14% em alerta de risco motor e apenas ali, que eu não me lembro, 3% que estão bem. Na adolescência, mais ali de 53% ainda continuam com risco com deficiência motora, 43% ali melhora motoramente e temos ali os alertas de 4%, porque essas crianças tiveram intervenção motora. Temos uma outra questão super importante, que é o transtorno de coordenação. Transtorno de coordenação. Já ouviram falar disso? Está lá no DSM. É um transtorno diagnosticado. Que aqui no Brasil esse transtorno é subdiagnosticado. Porque ninguém diagnostica esse transtorno. O transtorno de coordenação, ele é um transtorno com dificuldades, que comete dificuldades motoras, limita o desempenho de atividades como agarrar uma bola, né, correr, andar de bicicleta, entre outros. Às vezes, alguém aqui pode ter transtorno de coordenação, inclusive, porque não é uma exclusividade de autista. Pode ser de qualquer pessoa. Tá? E é subdiagnosticado aqui no Brasil. E muitos autistas têm transtorno de coordenação. Aqui a gente tem um estudo da Diana Ba, uma americana, que ela fez esse estudo com mais de 11 mil famílias nos Estados Unidos. 11 mil crianças, eles preencheram o critério lá, a teste de triagem, que chama DCDQ, e esse teste de triagem verificou que mais de 86,9% da população autista de 5 a 15 anos, desses 11 mil, tinham TDC, transtorno de coordenação, diagnosticados depois. E mais de 36% não tinham nenhum, e apenas 36% tinham um serviço de fisioterapia. Tá? Aqui a Melissa Licari, ela traz um dado super importante. Ela traz que as alterações motoras no TEA são mais que, é muito parecido, e são até mais do que deficiência intelectual em autistas. A gente sabe hoje que mais de 70% de autistas possuem a deficiência intelectual, em vários níveis. E ela coloca que as alterações motoras, elas são características do autismo. Elas estão no fenótipo do autismo. Estão aonde? No gene. Vocês sabem, né? Que o autismo é genético, né? Te contaram isso? Qual gene? A gente não sabe. Estão procurando vários. Não é mais comorbidade. Antigamente falava que a alteração motora era comorbidade. Não, faz parte. Igual alteração sensorial, igual alteração de fala, igual comportamento, faz parte. Então a gente tem que se fazer importante nisso. Tá? Fisioterapia do TEA melhora aí a manutenção no tônus muscular, melhora a postura, melhora a marcha, melhora o equilíbrio e você mantém e adquire as habilidades. Com isso melhora a coordenação, habilidades sociais, motivação e melhor independência de tarefas de vida diária. Porque eu tenho que preparar o corpo para a TO poder lá ajustar o cara. Senão, nós vamos ficar o quê? Enxugando gelo. Certo? E aí a gente tem os benefícios da atividade física, né? Do exercício, que traz aí melhora do sono, diminui a obesidade, mais de 60% de autistas são obesos ou estão com acima do peso. E aí mais uma questão, né? Além do autismo. Hiperatividade, ansiedade, depressão. Isso daí não é só estudo de autista, não. É para tudo. A atividade física melhora tudo. Okay? A gente não faz porque a gente é sem vergonha. A gente quer milagre. A gente quer pagar academia 1 ano e falar, poxa, não fizeram nada para mim? Né? É assim, né, que acontece. No pay, no gain.
Muito bom. Então, para vocês entenderem esse benefício, além de tudo desses benefícios, né, da atividade, do movimento, a gente tem um negócio que são liberação de neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, né, que faz com que essas crianças, esses indivíduos, se sintam bem, tenham essas sensações. Quando uma criança normalmente chega para mim, em alguma clínica, né, que eu supervisiono, muito agitada, alterada, a primeira coisa que a gente faz é aumentar a frequência cardíaca e respiratória dela. Bota na esteira, para ter liberação de neurotransmissores. Porque ele faz o quê? Quem faz atividade física sabe, né? A gente demora para chegar no lugar, porque a gente fica, ai, que saco. Aí chega lá, faz, né? Aí fica bravo que dói. Aí quando sai de lá, faz o quê? Que delícia. Não é? É todo um processo. Acontece porque a fisiologia deles é igual. Não é porque só autista é diferente, é de outro mundo. Não, é igual. Então, vocês vão ter esse entendimento. Pode levantar, por favor, porque eu sou de movimento. Vocês viram que eu vi para lá e para cá, toda hora, né? Levantem, por favor, levantem. E depois a gente vai encerrar com uns videozinhos de uma criança minha. Muito bom. Pega a bexiga. Se você não estourou, se você não perdeu, pegue sua bexiga. Ela ou ela? Muito bom. Isso aí, vamos lá. Um dos princípios da intervenção motora no autismo é trabalhar o fortalecimento do core. Que chique, né? O que é core? Core normalmente é o abdômen, uma parte das costas, da lombar, glúteo, né? Mas basicamente é o abdômen. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um fortalecimento do abdômen, vocês vão encher. O seu tá grande, né, minha filha? O que você fez nesse abdômen? Né? Vamos encher? Então, bora lá. Só encher o abdômen, encher o abdômen não, a bexiga, você já começa a fortalecer aí um pouquinho o seu abdômen. Enche aí, pelo amor de Deus. Nós vamos pegar os fumantes agora. Agora nós vamos ver. Não estoura, hein? Vai, minha filha. Força. Força no diafragma. Oh, mas estourou, mas eu falei para não estourar. Muito bom. Encheu. Dá um nozinho, coordenação motora fina agora, nós vamos ver que se tá boa. Tem gente aí que já falou, ixi, dá pro vizinho qualquer coisa para ajudar. Beleza? Fechou. Ó, eu vou pedir pra turma aí, ó, vem mais pra frente. Venha brincar com o coleguinha. Temos 2 regras apenas nessa brincadeira. É uma brincadeira, tá? Mas só para vocês terem a sensação. 2 regras. Primeiro, não pode bater no coleguinha. Tem gente que usa isso para dar uns tapas no povo, que tá... Ainda mais aquele povo do trabalho que não gosta. Aproveita. Eu não vou ver, tá? Olha lá, ficar batendo com a bexiga no outro. As atentadas lá atrás. Muito bom. Segunda regra. Não pode deixar cair nenhuma bexiga no chão. Ok? Então vocês vão se virar. Se quiserem sair daí das cadeiras, virem para cá, ó, para frente, pode vir, né? Se locomovam aí bem bonitas, bonitos. Beleza? Então vamos lá, vou contar, hein? 1, 2, vai bater, hein? Já, começa, joga para cima, bexiga. É jogar, minha filha, você acha que é fácil assim? Não deixa do vizinho cair. Bate. Bate, bate. Aí, vai. Isso. Bate nela. Bora, não deixa cair. Joga na do vizinho, chuta a bola. Faz o peixinho. Tem gente tá sentada, olha a preguiça. Bora lá, opa. Vamos lá. Joga a bola pra cima, bate no do vizinho. Muito bem, bate palma pra vocês aí.
peço para não estourar a bexiga, pelo amor de Deus. Eu tenho uma alteração. Eu tenho pânico de bexiga estourando. Já. Muito bem, pode sentar, calma, acalma o coração. Agora a mulherada fala pra caramba, porque ela, né? Acelerou. Os homens ficam quietinhos, né? A mulherada fica... Muito bem. Pode levar a bexiga pra casa, dar pros filhos, pros parentes, pras crianças. Muito bom. Vamos lá, vou fazer só uma pergunta. Levanta a mão quem quiser responder. O que você sentiu? O que você sentiu? Alegria. Que mais? Fala, Vi. Boa tarde. Bom dia. Olha, eu tô sabendo, né? Primeiramente, boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Sou a única surda aqui do evento. Para mim isso não é um problema. Estou com outra amiga ali surda também aqui fora. E vim aqui um pouquinho para poder apreciar a palestra de hoje. Sabe, quando eu joguei a bola para cima, eu senti um movimento no meu corpo. Para lá, para cá. Senti as minhas costas, meu abdômen mexer. Eu senti esse movimento. E foi bom para mim, sabe? Parece que eu estava me exercitando de fato. Essa foi a minha sensação. E também, juntamente com a alegria, né, o movimento. Porque na minha casa, por exemplo, eu não tenho esse tipo de exercício. Basicamente, as tarefas de casa. E eu sei que crianças com autismo, conforme você falou, precisam desses estímulos, desses movimentos corporais na região do abdômen. Para lá, para cá. Porque, de fato, vai estimular o desenvolvimento corporal dele. Basicamente é isso. Desculpa, não. Obrigada. Muito bom. Você fala só um pouquinho, só um pouquinho. Faz tempo que eu não falo. Muito bom, né? A gente sente alegria. Quem sentiu calor? Calor, né? Temperatura sobe. Isso é bom, tá? Cansaço. É um monte, né? Tá precisando de atividade. Porque só isso aqui, minha filha, não dá, né? Tá? Então, isso é muito importante para as crianças. E é importante para vocês também, tá? Saúde física também não pode andar separado da saúde mental, ok? Não estou falando para ninguém virar Graciane Barbosa aqui, não. Eu estou falando para vocês terem atividades que dá essa sensação para vocês. Porque é estressante o trabalho que a gente faz. Eu sei, é muito estressante. Tá? Então, eu vou mostrar um caso aqui para vocês, para a gente encerrar. Que é um caso de uma criança minha. Ele é uma criança do Acre. Pedrão, peguei lá em 2021. Essa daí foi o primeiro vídeo que eu recebi do Pedro. E uma das queixas da mãe era subir escadas, essas coisas todas. Pedro hipotônico, 3 anos de idade. Não falava, tá? Emitia uns sons. Não falava. E é muito hipotônico e tinha muito problema de habilidades. Muitos problemas. Não ia para a escola também, tá? Esse foi o primeiro vídeo que eu recebi de Pedro. Ele subindo a escada, ó. Não tem noção espacial. Sobe com o pé e vai com o pé mesmo. Né? Não tem força. Então, subir é esquisito, né? O negócio era assim, né? Bem esquisito. E aí, Pedro, depois que ele entrou... Em fevereiro, depois de um mês que eu peguei ele em supervisão. Supervisão é muito importante, tá? O Valesca sabe também, né? Um profissional ser supervisor. Não é que a gente fica olhando você fazendo as coisas e fica, tá errado. É parceria, é ajudar. É muito importante. Isso foi um caso de supervisão meu. Isso aqui foi um mês e meio depois, que a gente começou com um novo planejamento e intervenção motora nele. Já dissocia... Já tem mais controle dos seus movimentos, já tem mais força, né? E aqui foi em março de 2022. Depois de um bom tempo, né? 3 meses de atendimento ali, de intervenção. Mas não estava bom ainda, para mim não tá bom. Aí esse menino,
que rolou? Aqui é os, eu gosto muito de trabalhar com gráfico, né? Porque eu gosto de mostrar aquilo que eu falo. Aqui são os gráficos dele de habilidades, né? Que ele começou ruim e depois ganhou um monte de habilidade. Um monte. Jogar, pegar, lançar, chutar, correr, saltar. Ele começou a ganhar um monte de habilidades em 3 meses. Que é aquilo. Às vezes a gente não move a musculatura. A gente não faz o movimento, a gente não tem vivência. E quando a gente proporciona e intensifica, a criança aprende. Porque é isso que eles precisam, de intensidade. E aqui é o Denver dele. Vocês conhecem o modelo precoce de Denver? Esse é o Denver dele. Esse é o Denver dele, o de cá. É o Denver dele de dezembro. E esse aqui é o Denver dele de março, depois que começou com intervenção motora. Quando a neuropediatra viu isso, ela falou para ele, está na hora de entrar na escola. E ele não tinha ainda o objetivo de entrar na escola. Ia ser só no outro ano, só esse ano. E ele entrou praticamente 6 meses antecipadamente na escola, mais 6 meses antecipados na escola. E foi a alegria maior dele entrar na escola. Porque ele já tinha estrutura para entrar na escola. Ele começou a falar mais, né? A gente começou a fazer terapias em conjunto com o pessoal da Fono. Foi bem legal. E aqui é ele hoje, tá? Só para contar para vocês, hoje ele não faz mais fisioterapia, eu dei alta para ele só faz psicomotricidade, faz judô e faz natação também. E esse é o Pedro hoje, 1 ano depois. Né? Então, quando a gente fala de intervenção, quando a gente fala de fisioterapia, quando a gente fala em análise de comportamento, quando a gente fala do melhor para o nosso paciente, a gente precisa fazer o quê? Estudar, estar dentro das práticas baseadas em evidências e dar o melhor para os nossos pacientes para ter resultados assim. Ok? Obrigada. Agradecemos a doutora Carolina por compartilhar seus conhecimentos e nos presentear com essa excelente palestra. Está aberto para as perguntas. Ali. Bom dia. Bom dia. Obrigada, doutora Carolina, pela excelente palestra. Na verdade, eu queria relatar um pouco do que aconteceu no caso de um paciente meu na semana passada. E eu queria ouvir de você, né? A conduta que você teria, a orientação que você teria para dar. Eu sou Érica, fisioterapeuta, eu trabalho no CR2 Siqueira Campos. Estou atendendo uma criança autista de 5 anos e meu objetivo com ele é ganhar flexibilidade do tendão de Aquiles, que ele anda naquela postura dos pés e equilíbrio também, que ele está com déficit de equilíbrio. E ele é uma criança assim, funcional, ele também interage, ele atende a comandos. E o que é que aconteceu? Semana passada eu levei ele para um outro setor vizinho para utilizar uma rampa. É uma rampa mais íngreme. Eu queria que ele fizesse a dorsiflexão ativa e eu fui com ele nessa rampa. E eu fui sem a mãe. Eu deixei a mãe lá no serviço de origem, onde eu trabalho, e fui sozinha com ele. A gente atravessou um corredor imenso, era em outro local, mas é em anexo. E aí, ele no início não queria subir a rampa, ficou resistente. Mas aí eu passei na frente dele, comecei a subir a rampa primeiro, para ele me ver fazendo. Depois eu vim, peguei na mão dele, e aí ele veio me seguindo, ele veio vindo junto comigo. Eu vim de ré, eu fui subindo de ré, e ele foi subindo, depois eu consegui soltar a mão dele, ele subiu. Foi até o final da rampa comigo. Quando chegou lá em cima, não tinha mais rampa. E aí a gente teria que descer a rampa. Eu queria que ele descesse a rampa. Mas na subida, como é um local mais alto, a rampa é bem inclinada. E aí a gente passa nesse corredor por próximo, já perto do telhado. E tinha um local com aqueles negócios do ar-condicionado que fica do lado de fora, que eu esqueci o nome. E aí era muito barulhento aquilo ali, né? O ar-condicionado fazia muito barulho. Ele já foi subindo um pouco, assim, colocando a mão nos ouvidos. E aí eu percebi assim, epa,
eu acho que alguma coisa vai acontecer aí. Ele vai desregular. Daí, mas ele conseguiu subir, foi até o final da rampa. Quando chegou lá em cima, que era para descer, que iria passar novamente por aquele barulhão, ele não quis descer de jeito nenhum. E aí desregulou. Daí ele começou a gritar, daí ele não quis descer de jeito nenhum. Ele começou a rodar, girar. Aí eu disse, ai meu Deus, a mãe dele está muito longe daqui. E não tinha ninguém assim próximo também. Na hora estava assim, o corredor estava vazio, essa rampa. Daí foi que eu fiz, eu disse, bom, descer a rampa eu sei que não vai rolar. Ele não descia de jeito nenhum, nem pegando na mão, nem comigo, nem cantando, nem botando vídeo, nada. Daí eu peguei, lembrei que tinha uma outra descida, só que essa outra descida era pela escada. Daí como a descida ele tinha que seguir reto no corredor, como se fosse subindo a rampa, a gente tinha que seguir reto. Aí eu fui com ele, nessa direção reto, como se fosse subir a rampa, mas já não era mais rampa, não era mais inclinado. Daí eu consegui que ele fosse continuar assim, indo, aí abri a porta, passei por outro carro, aí desci as escadas, e aí eu consegui conduzir ele de volta para a gente ir para dentro da sala, né? Uhum. E aí o que eu queria saber de você, assim, nessas horas que a criança, né, por conta do autismo, por alguns estímulos que tinha naquele local, o barulho, ele desregulou, nessa hora o que a gente poderia fazer, assim, para conseguir, não que a gente, não é que eu queria que ele descesse a rampa, né? Era importante para descer a rampa pelo trabalho que estava fazendo. Mas, assim, nessa hora que a criança é desregular, dentro da terapia, no momento que está, né, não está com a mãe e tal, como a gente poderia trabalhar para essa criança voltar, acalmar, entendeu? Tá. Nesse sentido. Vamos lá. Eu sou conhecida como como é? Eles falam curta e objetivo. Primeiro, a gente tem que conhecer o nosso paciente. Tá? Conhecendo o paciente, se você fez uma boa anamnese, você conversou com a mãe, já deveria ter uma pré-informação que ele tem alterações de níveis sensoriais que vão desregular principalmente de sons. Então, a primeira coisa como terapeuta que eu faria era nunca levar nele para um lugar que tivesse sons alternados. Ok, você poderia ter sabido, não sabia que tinha esse som lá. Beleza, levou. Na hora que viu que ele se incomodou, eu já voltaria. Iria para um outro ambiente que não teria som e usaria o mesmo contexto, né? Para uma rampa, em outro lugar. É muito mais fácil, é uma coisa que eu gosto de dizer. A gente, às vezes, quer ficar enfiando coisas para as crianças com autismo, para os adolescentes, falando assim, não, você tem que se adaptar, você tem que se adaptar, você tem que se adaptar. Mas não é assim. É muito mais fácil eu saber disso, eu mudar o local, eu fazer uma outra rampa, pode ser até mais longe, mas que não tenha tanto alteração ou ambiente desafiador para ele. Porque aí o teu objetivo lá ficou primeiro de fora. Você teve que ficar regulando o menino ao invés de fazer o teu objetivo final, que você queria que ele descesse a rampa. Né? Então, a gente tem, como terapeuta, a gente tem que perceber essas questões e já se antecipar a essas possíveis alterações. É isso que a análise do comportamento ensina para a gente, a essa antecipação. Então, quando você começou a falar tal aí do barulho, eu já voltaria. Eu já abortava a missão. Vamos voltar. Vamos para um outro ambiente. Né? Vamos para um outro tipo de escada, um outro tipo. Ali, o que você tinha que fazer, como ele já passou, você fez o melhor. Que você fez o quê? Mudou o caminho. Era isso. Mas você poderia ter evitado essa alteração nele se você tivesse voltado. Você viu que ele já se alterou? Volta. Né? Porque a gente quer insistir, não, ele tem que se acostumar, tem que se acostumar. Gente, o cérebro dele é diferente. Não dá para tirar uma parte e falar, agora põe a outra ali e vai se acostumar. Não vai se acostumar. É como a professora Valesca mostrou, né? Aquela alteração dentro do shopping. Aí você vai ficar levando o menino para o shopping toda hora para ele sofrer aquilo? Se você levar, você vai levar com todo o suporte, né? Com abafador, você leva com suporte para tentar diminuir as barreiras. Então, é isso que a gente tem que aprender, né? A reconhecer essa criança, reconhecer esse ambiente que ela está e se antecipar ao ambiente, tá? O que você podia ter feito, você fez. Foi o que depois? Deu boom, muda de local, né? Vou botar outra estratégia. Mas você poderia ter se antecipado a isso.
ou levasse um abafador para ele, ou procurar outro ambiente que não fosse tão desafiador. Porque, às vezes, seu objetivo foi lindo, mas não foi completo por conta que ele teve uma alteração por conta do ambiente. Então, o ambiente é muito importante para a introversão também. Tá? Mais alguém? Tem uma outra pergunta aqui. Bom dia a todos. Eu sou fisioterapeuta e, às vezes, a gente acha muito, estuda muito, né, sobre a nossa área de atuação. E o que eu vejo, tanto ontem, quanto na sua palestra, quanto em outras palestras, é a atividade multidisciplinar. Eu queria saber qual é uma sugestão de estratégia que você acha para criar esse atendimento, levar esse atendimento multidisciplinar. E outra coisa é sobre as escalas. Você falou sobre Denver, né? Uhum. E eu queria saber se você, assim como doutora, acha válido a gente criar métodos de avaliação para dar alta para o paciente. Primeiro, né? Para a gente ter uma boa equipe multidisciplinar, e isso eu falo em todo lugar. Primeiro é a gente reconhecer o outro como parte importante de todo o processo. Começa por aí. E baixar o ego, né? Porque hoje gente que tem ego. O objetivo é a criança. Então, a equipe tem que se reunir, tem que conversar, tem que debater sobre a criança. Quem não pensa na criança não tem que estar trabalhando nesse meio. É a minha opinião toda. E ponto. Né? Quando a gente reconhece isso, entende isso, a gente consegue ter uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto. A gente não precisa nem ficar pedindo. E vem na minha terapia. Não, vocês já se encaixam. É muito interessante. Né? Mas todo mundo tem que falar a mesma língua. E a gente sabe que hoje as equipes multidisciplinares, nem todas falam a mesma língua. Ok? Na questão... Me perdi. O que você falou? Que eu tenho... As escalas, verdade. Escalas, sim. Eu trabalho muito com escalas. Eu trabalho com todos os tipos de escalas que você já conhece na sua vida. MABC, Bolt 2, TGMD, MUBAC, Denver 2, modelo precoce de Denver, que é um modelo, né, que tem lá todo um processo avaliativo, MChat, escalas de triagem ABC, DCDQ, que mais tem? Proteia, VibMap, trabalho com todas as escalas. Todas que eu possa aplicar, eu tento ver a necessidade da criança e aplico. E se eu não aplico, eu tenho que entender a escala que o outro aplica, para me conseguir trazer para a minha área. Né? É importante porque a gente tem que mostrar resultado. E dentro da análise do comportamento, a análise do comportamento, ela não é tipo demanda, resposta, consequência. Não é isso a análise do comportamento. Isso daí é só a terapia. O que a ciência da análise do comportamento preconiza para a gente? Avaliar, fazer um bom plano de intervenção e analisar os resultados desse plano. Do que você for fazendo, analisar diariamente. Por isso que a análise de comportamento, quando você pega um relatório de um analista, está cheio de gráfico que você não entende. Porque ele mostra quando o comportamento apareceu, quando surgiu, quando modificou, quando intensificou. E eu mostro isso também na minha prática. Eu trabalho com as escalas, eu trabalho com... mas aquele nível 3 que não responde a comandos. Eu trabalho com escalas observacionais. Idade, portage, tem outras escalas que, na observação, diariamente, a gente dar algumas atividades para a criança, ela responde para a gente. Então, por movimento. Então, eu consigo trabalhar e consigo quantificar isso para ver se a criança realmente teve sua evolução. Só? Deu? Uma. Tem outra pergunta aqui? Onde que está? Me perdi. Ali. Bom dia, ali, meu nome é André, Valéria. Sou fisioterapeuta do CER4. Trabalho com fisioterapia ortopédica. Quando você perguntou se aqui tinha fisioterapia, trabalhava especificamente com TEA, não tem. E sou fisioterapeuta formada há 20 anos, mais ou menos, e não se falava em autismo. Não existia isso e realmente eu estava conversando aqui com uma colega minha, a gente nunca ouviu falar na época de formação. Então, como lá a gente não tem a fisioterapeuta na intelectual,
né? As demandas físicas acabam indo para a gente lá da ortopedia, né? Tem alguns pacientes, poucos, mas tive um especial que para mim foi assim um grande desafio e bem desesperador, porque ele não atendia comandos, não era verbal. E vamos supor, de 40 minutos, eu conseguia fazer 5, 10 minutos, era um sucesso. Sim. Né? Por ele não responder mesmo. E a mãe sempre estava junto para tentar, né? Manejar e com ela era a mesma coisa. E eu sentia nela que quando ele fazia também, acho que ela vibrava mais, porque a gente tinha essa dificuldade. Então, minha pergunta, não é nenhuma pergunta, assim, mas é uma pergunta. O que a gente faz nessa situação? Porque, assim, é um trabalho, não tenho nenhuma especialização, nada, mas é uma coisa que eu vou acabar aparecendo né, lá para atender. Como é que a gente vai ter essa troca? Como é que eu consigo dar esse comando para uma criança dessa, fazer um fortalecimento? Por exemplo, eu colocava ele na bicicleta, ele dava 2 pedaladas e acabou. Não tinha quem conseguisse mais fazer. Então, essa sua pergunta é muito bacana, porque mostra, e que não é culpa sua, né? Inclusive é culpa das nossas formações, que como que a falta do conhecimento nesta área específica não nos permite fazer com que a criança tenha evoluções, né? Hoje, graças ao bom Deus, nós temos formações específicas. A gente tem, que eu sou coordenadora de uma graduação, a única no mundo, que chama Fisioterapia nos Transtornos do Espectro Autista. Ela é uma pós de 2 anos, tá? Pelo CBI of Miami. Temos hoje os aprimoramentos, né, que eu faço também, cursos online, cursos presenciais, que hoje, assim, hoje a gente pode falar que muito fisioterapeuta do Brasil tem capacidade, tá capacitado para o trabalho, tá? Quando o fisioterapeuta vai para a área do transtorno, é muito importante que a gente se desconstrua como fisioterapeuta. Porque o nosso trabalho com o autista é totalmente diferente de um trabalho de um PC. Totalmente diferente daquele fofinho do síndrome de Down, que vai te abraçar, te beijar e vai fazer tudo o que você mandar. É totalmente diferente. Então, se a gente vai com uma mentalidade daquela fisioterapia, que a gente sai da faculdade, do stick e puxa. Eu brinco do stick e puxa, né? Porque a gente fica... do stick e puxa. Daquela mentalidade que tudo é protocolo. Tudo está dentro da caixinha, de uma folha, né, que a gente aprende na universidade. Né? Tá tudo, a folha da orto está aqui, segue isso. A folha não sei o que está aqui, segue isso. Se você vai com essa mentalidade, com o atendimento com o autista, você não vai ter sucesso. Porque o que a gente tem na fisioterapia, a biomecânica, a fisiologia, a cinésio, ela é importante para a gente montar o nosso plano. São nossas bases de intervenção. Mas o que a gente realmente mais precisa é do entendimento que engloba um autismo. O entendimento na comunicação, como que ele se comunica. Né? Porque às vezes ele se comunicava com você e você não entendia. O entendimento na comunicação, o entendimento na questão sensorial, o entendimento no comportamento. Coisas que a gente não aprende na fisioterapia, que a gente tem que buscar fora. Então, o profissional... E hoje... eu falo para vocês, para todos vocês, tem que ter algum curso, alguma especialização na área do autismo. Porque mais de 80% do teu público, ainda mais no serviço público, vão ser autistas. Os PCs, a gente não sabe para onde está indo, os Downs, a gente não sabe para onde está indo. Normalmente, hoje, em clínicas em São Paulo, eu atendo 9 clínicas em São Paulo e outros estados. São clínicas, muitas vezes, de físio e tal. 99,9% são autistas. Tá? Então, agora a gente não pode mais ter desculpa de não correr atrás da informação e de especialização. A gente agora tem que correr atrás. Tipo, você é da orto, né? A tua área é maravilhosa, porque eles têm várias alterações ortopédicas, mas não adianta nada do seu conhecimento se você não souber
sensorial, se você não souber questões de comportamento. Porque na hora que você for pegar, ele não vai deixar. E aí, o que você foi fazer com ele, meu filho, já era. Então, você precisa ter conhecimento, tem que correr atrás agora. Tá bom? Não tem receita de bolo para autista. Não tem protocolozinho para a gente seguir na folha. Se fosse, seria tão fácil. Seria bom. Temos uma última Não é pergunta. última? Tá, última. Então, eu estou só com uma pequena curiosidade, que é a seguinte. Pode acontecer, né? Não sabemos. Por exemplo, eu já sou surdo ou surda e também tenho comigo o espectro autista. Como é que o profissional, seja ele fisioterapeuta, psicólogo, de qualquer especialidade, como é que poderia ter um tratamento realmente especializado, levando em conta essas duas deficiências, né? Eu sendo surda e também sendo autista. Ok. Então, como seria esse atendimento específico? Será que esse profissional ele teria uma conversação em Libras, o mínimo possível, para poder realmente adaptar? Tudo bem, por exemplo, com autistas que são ouvintes, já se tem algumas práticas, né, consolidadas. Mas no caso surdo que é autista, como seria possível esse atendimento? Sim. Eu tenho 3 casos de crianças surdas, autistas, e 2 delas com baixa visão. Tá? Então, para você ver como que é complicado. Dá para fazer um trabalho, sim. Normalmente, a fono do caso é uma fono especializada em Libras, né? Ou ela tem ali, tem uma que é especializada, há um caso que faz a comunicação em Libras e um outro caso que ele não faz em Libras, mas tem a comunicação via o PECs, né? As fichas. Então, ele consegue se comunicar via imagens ou pelo tablet. Então, assim, depende da criança, né? Depende aí do trabalho que você for fazer. Às vezes a família... Não adianta nada ensinar Libras, você sabe muito bem, ensinar Libras para uma criança e a família não fala em Libras. O que a criança vai ficar lá? Se a cultura dela não é... né? Então, eu tenho 3. Uma em Libras, a outra é por mecanismos de comunicação alternativa, tá? E a outra ainda está começando a se introduzir uma comunicação com ela, tá? Então, é aquilo. Cada caso é um caso. Não dá para fazer o mesmo protocolo para 3 crianças diferentes. Cada uma vai reagir de uma forma. Os autistas não são iguais. Não são. Né? Por isso que é um espectro tão grande. Cada um é diferente do outro, cada um tem uma intensidade diferente do outro. Então, o tratamento tem que ser individualizado e todo o planejamento também tem que ser individualizado. E eu tenho um caso bem bacana que ele faz tudo, e é tudo... Inclusive, a fisioterapia ele faz tudo por sistema de cartão. Então, tem profissionais especializados para tentar entender e fazer o melhor tratamento. Tá? Fechou? Fechou? Obrigada, gente. Mas vou fazer isso. Para finalizar, nós vamos fazer um sorteio do livro Autismo ao Longo da Vida. Gostaria de pedir à doutora que falasse um número para a gente. Só falar rapidinho, esse livro, a coordenação é da doutora Débora Kershers, é uma das neuropediatras que mais trabalham com autismo no Brasil, uma amiga pessoal minha, e tem um capítulo meu aqui sobre as alterações motoras no autismo. Ele está, se não me engano, 20ª, sei lá quantas semanas entre os livros mais vendidos do país, tá? Ele é um best-seller, esse aqui. E já vai sair o 2, Autismo ao Longo da Vida 2, a gente já está produzindo o 2 também.